Muito bom dia para você, 8 horas mais 4 minutos, 8h04. Na manhã dessa terça-feira, os termômetros já estavam marcando quase 30 graus, agora 27,4. Prenúncio de mais um dia de muito calor. As temperaturas devem passar inclusive dos 35 graus hoje à tarde. Também há previsão de pancadas isoladas de chuva com relação àquela chuva típica de verão, né? Mas, acima de tudo, os termômetros marcando realmente temperaturas bastante elevadas. Afinal de contas, estamos aí praticamente ainda no primeiro mês do verão de 2014 para 2015, verão que começou no último dia 21 de dezembro. Então estamos a 15 dias de verão, na verdade. Na manhã desta terça-feira, o Primeiro Jornal destaca no seu momento de entrevista a presença do prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, ex-presidente da MVAT, que agora também assume a vice-presidência da MVAT, com o presidente, o prefeito de Dois Lajados, Valnei. Prefeito, seja bem-vindo, tudo bem, senhor? Bom dia, tudo bem? Tudo quente? Tudo quente, né? 7h30 da manhã nós já começávamos com 27 graus de temperatura, né? Exatamente, né? Começa com um calor muito forte aí. Estava essa semana comentando com um grupo de amigos, nessa questão de prefeito, a gente acaba viajando para Brasília, né? E 27 graus é a temperatura do ano todo em Brasília, né? E aqui não, a gente tem os picos aí no inverno de 0 graus e agora chegamos aí a 42, 44 graus, aí vamos chegar alguns dias. E o que nos distingue de outros lugares, né? Por exemplo, a Brasília tem um clima muito seco, né? Nós aqui temos uma umidade que ainda dá uma sensação térmica ainda maior de temperatura, né? Há poucos dias estava vendo uma reportagem do pessoal da TV, na praia, na areia, 48 graus e no asfalto 46 graus, né? Exatamente. Sensação térmica. Complicado, mas enfim. Bom, prefeito de Arroio do Meio, fazer uma avaliação, um balanço, aí através da assessoria de imprensa da MVAT também nos veio aqui uma matéria falando justamente dos avanços que a MVAT teve na sua administração. Tivemos aí o grande destaque que o senhor teria colocado é manter a unidade do Vale do Taquari, né? Tivemos um ano atípico também, e eu queria começar lhe perguntando justamente falando nessa questão da unidade, dessa questão da união dos prefeitos, como vocês trabalharam o ano de 2014, um ano que teve eleições, teve Copa do Mundo, daqui a pouco a gente fala de eleições também, mas enfim, qual é que é a avaliação em poucas linhas que dá para fazer de sua presidência frente à MVAT? O principal é isso, do ano atípico realmente, né? De um ano de Copa do Mundo, onde o país, de certa forma, aí, por 2, 3 meses parou, e mais 3, 4 meses de eleições, né? Então, pelo menos 6 meses do ano se foi em eleição Copa do Mundo. Aí tu tira janeiro e fevereiro, que é início de ano, dezembro, quer dizer, 9 meses do ano foram meses assim, bastante atípicos, mas onde o ponto alto que eu considero assim foi essa de manter a unidade do Vale do Taquari. Existia até um diálogo de alguns municípios da região alta lá daqui a pouco até pensar em formar uma nova associação, isso lá nos bastidores. Sim. Então com isso o prefeito Valnei de Dois Lajados, a região alta agora representada também na presidência da MVAT, nós aqui, os prefeitos aqui de Lajado, Arroio do Meio, Estrela, continuamos participando da diretoria. Acho que esse foi um dos objetivos, a gente fazer com que a região do Vale do Taquari continuasse unida, a gente, principalmente nas programações dos municípios, fazer as reuniões, os prefeitos participaram das atividades de um e do outro município, das festas. Acho que essa integração é muito importante, uma marca forte da nossa região do Vale do Taquari, essa integração. E as festas que no nosso vale cada vez cresce mais, exemplo aqui é Teutônia, né? As belas festas aí que são feitas a cada ano com mais público, com mais gente participando. Acho que isso é um bom exemplo que a gente tem dentro do Vale do Taquari. Bom, através da associação, a MVAT conseguiu manter essa unidade. Nós tivemos nas eleições também, muito se falou da falta de lideranças políticas do nosso vale, né? Não é a falta de liderança, nós temos políticos, temos prefeitos, vereadores com grande influência frente aos seus pares, mas mais uma vez ficamos naquela expectativa de elegermos um deputado federal, um deputado estadual, e na verdade ficamos não desmerecendo o Enio Bassi, que sai de deputado federal e vem para deputado estadual. Nosso vale tinha condições e se criou uma expectativa pelo número de candidatos, se não me engano eram 11 candidatos entre deputados federais e estaduais,
mas quando o grande resultado foi que tivemos mais uma vez apenas um representante na Assembleia Legislativa. Essa falta dessa liderança, a falta de uma representatividade, não é falta de liderança, falta de representatividade, também foi uma das pautas, foi um assunto que permeou os encontros da ANVAT? Não é discutido esse tipo de assunto, mas eu tenho um entendimento assim, nós temos belas lideranças aqui na região do Vale do Taquari. O sistema eleitoral aí que está aí, que não é o voto distrital, nem o voto distrital misto, ele proporciona a que os lugares maiores sejam privilegiados. Então nós aqui no Vale do Taquari temos em torno de 300 mil eleitores espalhados dentro do Vale do Taquari, em regiões bem distintas. Nós temos aqui, esse lado do Rio Teutônia é um tipo de realidade. Nós vamos lá para o outro lado do Rio Lajeado, 8,5, é uma outra realidade. Nós subimos de Encantado para cima, é uma outra realidade. Pega Progresso, Série, Boqueirão, uma outra realidade. Então, dentro de uma região do Vale do Taquari, nós temos 4 regiões, dá para dizer até 5 bem distintas, se tu pegar ainda Bom Retiro, Tabaí. Então, são 5 regiões, assim, bem diferentes dentro do Vale do Taquari, e todas elas somando junto dá 300 mil eleitores. Então, é difícil você ter uma liderança que consiga, dentro dessas 5 regiões do Vale do Taquari, ser a grande expoente. Enquanto isso, você vai para Caxias do Sul, só Caxias do Sul tem mais de 200 mil eleitores, só Santa Maria tem mais de 200 mil eleitores, dentro de focos pequenos. Pega a região metropolitana, são municípios, todos com 100, 150, 200 mil eleitores, como é o caso de Canoas. Então isso faz com que nesses lugares onde existe um contingente eleitoral muito grande, o candidato sai da sua cidade com 25, 30 mil votos de um único lugar. É aquilo que o nosso pessoal fez aqui no Vale do Taquari. Se nós olharmos a votação da Gabriela aqui, ela fez uma belíssima votação dentro da região do Vale do Taquari, uma pessoa que não era conhecida no meio político, que não atuava nesse meio, e acabou fazendo uma votação expressiva dentro do Vale do Taquari. Mas, como nossa região ela é muito ampla e ela é muito diferente, né, se esses 300 mil eleitores fossem concentrados tudo aqui nessa região de Teutônia, a Gabriela seria uma pessoa eleita. Né? Então essa que é a nossa dificuldade. Nós temos uma região grande, com diferentes situações culturais e de pessoas, e aí a gente compete com cidades, por exemplo, e aí o próprio Lajeado, né? Sim. Tem quantos mil eleitores, pega Santa Cruz do Sul. Então nesses lugares as pessoas são privilegiadas pelo processo eleitoral brasileiro que está aí vigente. Então vejo que assim que temos ótimas lideranças. O prefeito Teutônia agora, o Renato, conquistou o prêmio gestor público. O prefeito Sense foi uma grande liderança aqui, é uma grande liderança da região do Vale do Taquari, mas esta questão do número de eleitores que nós temos e de como esses eleitores são divididos dentro de uma região, mas que na verdade são 5 regiões dentro de uma. Então bem destacado. Eu vejo que essa é a dificuldade e não a falta de lideranças. Bem destacado, bem lembrado realmente. Bom, prefeito, nós tivemos aí também agora o início de uma nova gestão pública no nosso governo do estado. Qual é a expectativa do senhor como prefeito do município de Arroio do Meio e também como vice-presidente da ANVAT, essa perspectiva criada por mais uma vez, mais uma troca de governo do estado do Rio Grande do Sul? Típica, a gente conhece a realidade do nosso estado, a cada 4 anos troca-se de governador, e agora a expectativa do senhor com a administração, com o governo de José Ivo Sartori? A cada 4 anos trocamos de governador, sempre com o mesmo discurso, né? Sempre com um estado quebrado, um estado falido. Isso já vem desde os anos 70. Somos o único estado no país que não fez a reforma previdenciária, o único estado que não tem um fundo de aposentadoria, e isto faz com que o estado hoje seja inviável. Seja governo quem for, ele não consegue administrar uma situação dessas. É a mesma coisa que se nós pegarmos aí a dona de casa que está nos ouvindo aí, se a família ali composta recebe um salário X todo mês e ela acaba pagando 55% do valor que entra de aluguel da casa,
e os outros 45 ela ter que sustentar toda uma família, né? É inviável isso. Então é isso que acontece no governo do estado, onde todo o dinheiro que entra, a maior parte vai para os inativos, vai para os aposentados, e o restante vai para os ativos. Então o investimento é zero dentro do estado. Então são políticas, né? Fica uma discussão, são dois lados, né, bem visíveis aqui no estado, onde, se nós pegarmos aí dos últimos governos, onde o Antônio Brito tinha um pensamento de privatização, de pagar os funcionários por mérito, de diminuir o tamanho do estado. Entra o governo do PT, o governo Olívio na época, onde tem uma visão mais socialista, mais estatizante do estado. Entra o governo Rigoto, que tenta retomar o governo Brito. Entra o governo Ieda, que é o déficit zero, ou seja, só gasta aquilo que tem, se não tem, não gasta. Entra o governo Tarso, de novo, com um pensamento diferente, e faz um monte de empréstimos para tocar o estado. E o estado só faz obra se buscar empréstimos. Agora entra de novo, e aí o povo gaúcho, né, com 60% dos votos, elege um governador que diz que tem que cuidar das contas, que não deve pegar mais dinheiro emprestado. Então essa grande polêmica que a gente vive nos últimos anos, não se vê nenhum bom sinal para o povo gaúcho, né? Nós, trabalhadores do povo gaúcho, nós prefeitos, nós empresários, a dona de casa, o cara do mercado, vocês da imprensa, somos um grande estado, fizemos um belíssimo trabalho, mas o governo do estado que nós estamos aí, independente de partido, independente de governador, da maneira como está constituído, não consegue fazer nada. E tem que ter a coragem de fazer algumas reformas profundas. E a primeira delas é essa: tem que equalizar esta situação de como pagar o aposentado. Isso não vai ter solução imediata, mas tem que alguém ter a iniciativa, ter a coragem, não espero que esse governo tenha, de fazer um fundo de aposentadoria. Daqui a 20 anos, quem sabe o governo do estado do Rio Grande do Sul vai ser viável, onde os inativos vão estar recebendo desse fundo de aposentados, e o dinheiro que entra no Tesouro do Estado, que entra no Caixa do Estado, pode-se pagar a folha de pagamento, que nós, municípios, devemos ficar aí na faixa de 48%, e 25% na educação, 15% na saúde, e nos sobra em torno de 10%, 12% para fazermos investimentos novos. E é aí sim que o Estado também tem que ser gerido. Mas alguém tem que tomar essa iniciativa, e aí tem que ter sequência durante 4 ou 5 governos esse mesmo pensamento. Senão, o Estado, cada 4 anos, daqui a 4 anos vamos trocar de governador de novo, porque esse não conseguiu fazer nada, e assim vai, e nunca vamos ter uma luz no fundo desse túnel. Muito bem. Bom, prefeito, as perspectivas para a AMVAT, aqui para a nossa região, falando justamente nessa questão, não falando na questão de governo, mas o presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer, fala em, assim como a imprensa diz, em dias difíceis, especialmente no ano de 2015, né? A economia, nós temos grandes escândalos a nível de Brasil, mas de qualquer forma, qual é a expectativa aqui para o Vale do Taquari? O senhor vai continuar como vice-presidente da AMVAT justamente para dar uma continuidade no trabalho já desenvolvido? Quais são aí os principais temas que serão debatidos nesse ano de 2015, que está recém começando na AMVAT? Acho que assim, só para tu falar assim, economia, tu falou no Dirceu, da Languiru, eu vejo assim que o povo, a população brasileira e a população do mundo, ela precisa continuar a se alimentar, ela precisa continuar a comer, isso não tem como fazer diferente. Você até pode trocar um shampoo né, de R$12 por um de R$4, pode trocar o sabonete de R$3 por um de 99 centavos. Agora você não consegue não comer, você tem que tomar café, você tem que almoçar, tem que jantar. Como o Vale do Taquari é um grande produtor de alimentos, temos as nossas grandes cooperativas e tantas outras empresas aqui no Vale do Taquari na área de alimentos, acredito que a nossa região não será tão afetada assim nesse ano de 2015, porque somos produtores de alimentos. E o alimento, ele é necessário, ele precisa ser, as pessoas precisam consumir. Acho que dentro dessa perspectiva o Vale do Taquari vai continuar se desenvolvendo bem.
E veja só nessa questão do leite, né, que as nossas cooperativas aqui nunca estão envolvidas nesse tipo de polêmica, nesse tipo de assunto. Então acho que vamos andar muito bem economicamente aqui no Vale, sim, apesar assim de algumas previsões não otimistas, né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Não teria como não ser, né? Quem nasceu, né, todo mundo aqui já viu falar lá do Moro Gaúcho, nasceu lá do meio do mato. Quando me perguntam sobre família, digo, olha, não posso dizer muito, né? Os meus vizinhos eram os macacos tucano, né? Depois a gente, filho de sem terra, a gente acabou vindo para Barranca do Rio Taquari, ali no bairro Navegantes, na praia de Arroio do Meio, e tocou a vida, né? Então a gente tem que ser um otimista sempre. Quanto à questão da região do Vale do Taquari, acho que manter essa unidade, manter essa briga, essa luta por conquistas, acho que uma conquista importante que os prefeitos a nível de Brasil tiveram no ano passado, a FAMURS, nós na VAT, foi essa questão do 1% do FPM. Acho que são essas coisas que vão melhorando. As máquinas do PAC, nós aqui desse lado do Rio também temos diversos municípios menores, né? E cada município aqui recebeu uma retroescavadeira, recebeu um caminhão, recebeu uma motoniveladora, famosa patrola, né? Então são tudo conquistas que a gente acabou tendo aí, e precisamos continuar nisso. Acho que uma das questões que tem que ser discutidas com o novo governo do estado, sei de que forma, é a questão da segurança pública, ou seja, com mais efetivo, ou seja, esse projeto de vídeo monitoramento que a ANVAT, o CONCISA, o prefeito Marasca, o Nilton Rolante, todo mundo aqui do Vale está tocando em conjunto, né? A questão de algumas obras de infraestrutura importantes, a conta-gotas, né? Nós temos que ir lá buscar, brigar. Acho que junto com o governo federal, essa questão da duplicação da BR-386 foi uma conquista de várias gestões de prefeitos do Vale do Taquari. E assim nós temos que continuar procurando. Aqui em Teutônia tem a questão da Via Láctea, Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro, Encantado, tem a questão da duplicação da RS-130. Tem que se brigar, cada ano buscar alguma fatia, buscar algum tipo de recurso. Temos alguns municípios sem acesso asfáltico ainda, que é uma outra necessidade. Mas também tem coisas que nós temos condições de fazer mesmo, né? Que é a questão... conquistas importantes na área da saúde, né? Hoje eu vejo muita gente de Arroio do Meio vindo aqui para o Hospital de Teutônia, aqui, né? Gente de outros municípios indo para o Hospital de Arroio do Meio. Então cada município, cada hospital se referenciando, se especializando em algum tipo de atividade. Então acho que, apesar de tudo, nossa saúde dentro do Vale do Taquari melhorou bastante nos últimos anos. E temos coisas nossas para fazer. Nós reativamos no ano passado a Associação de Prefeitos, a Associação de Secretários da Agricultura e secretários e Departamento do Meio Ambiente. Começamos a reunir também o pessoal do secretários de planejamento dos maiores municípios do Vale do Taquari, para a gente começar a pensar o Vale do Taquari não só eu Teutônia, eu Arroio do Meio, eu Estrela, eu Lajeado, e assim levar isso para os demais municípios da região, mas sim começar a pensar a nossa região como um todo, o que é mais importante para a região do Vale do Taquari, ter um pensamento mais uniforme. Acho que nesse sentido, aí é um tema de casa que nós da região precisamos fazer, e não precisamos tanto buscar recurso fora, mas esse pensamento ele é importante, unificar ele, aproximar a educação, aproximar a cultura. Existe a associação dos secretários da educação do Vale do Taquari, mas estão muito longe dos prefeitos. Tem da cultura, estão longe. A questão da Anturvales a gente já conseguiu também aproximar no ano passado. Então acho que é isso que nós precisamos fazer. Não adianta ficar só cobrando de Brasília, só cobrando de Porto Alegre. Tem coisas que nós aqui podemos fazer. Eu gosto de usar muito essa expressão do dono de casa, porque o ouvinte que está nos ouvindo é isso, né? A gente fica lá reclamando, por que a prefeitura não faz isso, por que o prefeito não faz isso, e muitas vezes não pega uma vassoura para varrer em casa, varre à frente da casa, arruma o seu pátio. Eu me lembro muito bem do secretário do Planejamento da administração anterior de Arroio do Meio, o Hernani Grassi. Um certo dia de manhã atendeu o telefonema, a senhora xingando que a boca de lobo estava entupida. Ela xingou tanto, né? Ele encheu a paciência e foi até lá. Chegou lá, chamou a senhora, ela mostrou onde é que era, daí era uma pedrinha que estava ali. Ele pegou, tirou ela, eles falam, então é essa situação, né? Você desloca um cargo público, você desloca um funcionário público por uma questão que você poderia ter resolvido.
e isto é dinheiro do teu imposto. Um secretário de planejamento que poderia ter feito uma coisa bem mais importante naquela hora para o município foi lá tirar uma pedrinha de uma boca de lobo que qualquer cidadão poderia ter feito. Então não adianta só cobrar de Brasília, de Porto Alegre. Nós aqui, prefeitos do Vale do Taquari, temos que ver o que nós podemos fazer. E eu acho que o Vale do Taquari, graças a Deus, nos últimos anos assim, tem tido uma ótima safra de bons prefeitos, todos eles se destacando, visto o crescimento do Vale do Taquari a nível do estado, visto o destaque que os municípios do Vale do Taquari têm dentro do estado do Rio Grande do Sul, graças, né, ao nosso povo trabalhador, organizado, um povo planejado e que dessa forma também escolhe bons prefeitos, bons gestores para os seus municípios. Prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, sempre um papo bastante agradável para bater aqui com a gente, ex-presidente da ANVAT, agora vice-presidente da associação também, para o ano de 2015. Prefeito, agradecer mais uma vez a sua participação. É um deslocamento de Arroio do Meio para cá, né? Mas sempre que a gente chamou, o senhor prontamente nos atendeu. Desejar um bom 2015 para o senhor, para a sua família, para todos os moradores de Arroio do Meio e também para o Vale do Taquari. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui Teutônia, aos nossos estúdios para participar do programa. Tenha um bom dia. A gente como prefeito, mas a gente tem a vida particular da gente, né? A vida de prefeito ela é passageira, são 4 anos, são 8 anos, a gente não pode descuidar. Eu vivo de uma pequena farmácia que a gente tem dentro do município lá, e essa noite eu fiz o plantão na farmácia ainda, né? Então, claro que de madrugada a gente consegue dar uma esticada, dormir um pouco melhor, mas tranquilamente a gente, 6h30 da manhã estava em pé, 7h15 saindo de lá, estando aqui, com muito prazer aí para conversar com vocês aí, que a gente sabe do prestígio da rádio no Vale do Taquari, aqui principalmente no município de Teutônia, e sempre uma satisfação vir aqui conversar com vocês também. A todos os ouvintes, um feliz ano de 2015, com muita paz e com muita saúde. A gente tendo saúde e paz, o resto a gente busca. Um grande abraço. 8h26, agradecendo mais uma vez ao prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, e com ele a gente vai encerrando, trazendo mais um destaque do esporte ainda com o JD, e na sequência é ele que assume a programação aqui da Tirol FM. 27 graus 7 décimos a temperatura. Aproveite seu dia, aproveite a sua terça-feira, e amanhã às 7h30 estaremos de volta. Até lá!